Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez juntos para estudar a palavra do Eterno e hoje nós vamos falar acerca de uma expressão usada por Filipe quando se dirigia ao Senhor Yeshua e fez o seguinte pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Um desejo que certamente arde nos nossos corações, o desejo de conhecer o Eterno, o desejo de viver experiências com Ele. E com a resposta que o Senhor vai dar, nós teremos os meios, a condição para termos esta revelação acerca do Pai. Então vamos ao que está escrito, começando pelo texto de Yohanan, capítulo 14, versículo 8, que diz assim: Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Senhor responde: Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Senhor, com a resposta, já traz uma chamada à responsabilidade, tanto a Filipe quanto também a todos nós. Há tanto tempo estou convosco. Quanto tempo você já tem de caminhada com o Senhor? Nesse tempo, você já reconheceu o Pai? Quanto você conhece do Pai? O quanto você viu na sua intimidade com o Senhor, nas suas experiências com o Senhor, quantas coisas você conheceu e aprendeu acerca do Pai. Isso a gente precisa anotar e precisa aprender com esse questionamento. No versículo 10 ele vai dizer assim: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, há uma unidade entre o Pai e o Filho. Então a pergunta de Filipe já é uma pergunta que revela esse desconhecimento. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, o Senhor está falando aqui acerca desta unidade que ele vivencia com o Pai. O Senhor sempre, no seu ministério, estava na dependência do Pai, fazia tudo conforme a orientação do Pai, nada do que estava fora da vontade do Pai ou que não estava de acordo com as profecias, com o projeto do Eterno, o Senhor, ele se ocupava em cumprir aquilo que estava escrito. E, de fato, ele realizou a obra com perfeição. O Cordeiro de Elohim, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, precisava ser sem mácula, sem mancha, perfeito, sem pecado. E o Senhor Yeshua, exatamente desta maneira, se manifestou para cumprir toda a vontade do Pai. Não apenas uma parte, mas toda ela. Nós vamos ver aqui que o Senhor vai falar para estes mesmos discípulos que estão ouvindo a sua resposta, a resposta que ele estava dando a Filipe. No versículo 15, ele vai dizer assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que habite convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor, até em resposta a esse pedido de Filipe, vai mencionar o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Ele vai dizer que enviaria esse Espírito Santo, rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador para que habite convosco para sempre. O Espírito que o mundo não pode receber, mas que eles teriam condições de receber, porque já estavam, inclusive, sob a influência do Senhor Yeshua, vivendo essas experiências com o Espírito. Muito embora quem, naquele momento, recebeu a unção, estava cumprindo a vontade do Pai, era o Senhor Yeshua, os discípulos já podiam constatar ali na sua vivência com o Senhor a presença e a operação do Espírito, mas não apenas eles seriam testemunhas do que aconteceu com o Senhor Yeshua, mas o Espírito Santo também habitaria neles para que eles pudessem realizar as obras que o Senhor Yeshua realizaria também através deles. Então vejam, no versículo 17 que nós lemos, o Espírito da verdade será concedido não ao mundo, mas àqueles discípulos que estavam ali em cumprimento aos mandamentos do Senhor. No versículo 15, ele vai dar essa condição: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. E eu quero saltar aqui para o 18, que diz assim:
não vos deixarei órfãos. Preste atenção nessa expressão órfão, porque o órfão é aquele que fica desamparado, aquele que não tem alguém para servir de protetor, para direcionar, guiar nas decisões. O Senhor está dizendo: vocês não vão ficar largados, sem amparo, sem provisão, sem sustento, sem direcionamento. Eu não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós. Versículo 20, ele vai dizer assim: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando o Senhor está falando aqui, no versículo 20, naquele dia, que dia é este? Que momento é este? Que os discípulos vão identificar que de fato há esta unidade entre ele e o Pai, e que esta unidade também estará presente neles, eles no Senhor Yeshua, e o Senhor Yeshua no Pai, e a unidade plena dos santos com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Em que momento, que dia é esse? O que ele está falando, afinal de contas? Precisamos observar bem o contexto. Ele faz a promessa do Espírito Santo, ele fala: não vos deixarei órfãos, ou seja, não vão ficar desamparados, e ele vai dizer: naquele dia vocês vão saber. Porque naquele dia não vai ser apenas a minha palavra, vai ser a experiência, vai ser o momento em que vocês vão perceber o Espírito Santo agindo dentro de vocês, testificando dentro de vocês, manifestando na vida de vocês esta unidade. Quem quer ter revelação do Pai precisa receber o Espírito que traz essas revelações. No capítulo 2 da primeira carta de Coríntios, diz assim no versículo 9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Elohim, o Deus, preparou para os que o amam. Elohim, ou Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Elohim, de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Elohim, a não ser o Espírito de Elohim. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Elohim, de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Elohim, por Deus. Na carta que Shaul escreve aos Coríntios, fica claro aqui o papel do Espírito Santo em revelar os segredos do Pai, os segredos de Elohim, e que não podem ser alcançados pela sabedoria humana, pelo intelecto, ou apenas por palavras. Tem que ser vivenciada essa experiência. Muitas pessoas querem substituir o Espírito Santo por um exercício meramente intelectual. O Espírito Santo é que nos faz compreender as palavras do Eterno. É o Espírito Santo que nos revela todas as coisas. É Ele que testifica nos nossos corações a verdade. Eu sei que há pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo e que mentem, que enganam, mas a palavra do Senhor, ela não pode ser mudada por conta dos maus exemplos, por conta das experiências negativas que temos com pessoas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com o Senhor. O fato é que o Senhor Yeshua disse: eu vou enviar o Espírito Santo para vocês, é o Espírito da verdade. É Ele que vai ensinar vocês todas as coisas. E algo mais, naquele dia, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão entender o que é esta unidade. Vocês vão entender o que é estar no Pai e o Pai está em você, porque esta era uma realidade que o Senhor Yeshua vivia e que ele desejava também para os seus discípulos. Quando Filipe fez a pergunta, o pedido, mostra-nos o Pai, o Senhor, bom, você quer mesmo? Você quer ver o Pai? Você quer conhecer o Pai? Então vou te dar o Espírito Santo. Eu vou dar para você quem conhece os segredos dele, quem sabe as profundezas de Elohim, porque as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, são aquelas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama, se você quer aprender com o Pai,
que é a referência, que é o exemplo, que é o ideal, que falta na nossa sociedade. Às vezes a gente até quer ser um bom pai, mas onde é que nós vamos aprender? Nós não aprendemos a sermos bons pais com aqueles que não receberam essa instrução e por isso não têm condições de transmiti-la. Podemos até buscar culpados. Eu não tive uma boa experiência com meu pai. A gente fica sempre buscando apontar para o outro, mas onde é que eu vou ter a referência de um pai que eu possa imitar para transmitir para o meu filho um exemplo que eu possa dizer: eu passei para o meu filho o que eu não recebi. Eu deixei para ele uma semente para que ele busque o Senhor e ele seja até melhor do que eu, porque ele pode aprender com o Pai Celeste. Eu sou falho, mas o Pai Celeste é perfeito. E uma vez que eu estou ensinando a ele a viver essa experiência com o Pai, com o Eterno, ele também vai buscar essa mesma experiência, porque o Senhor Yeshua mostrou isso para os seus discípulos. O Senhor Yeshua vivia com o Pai. E os discípulos falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sei que o Senhor pode ver, mas a gente também quer ver. A gente também quer ter essa experiência. E os discípulos tiveram. Porque quando chegamos no capítulo 2 de Atos, você vai ter ali o momento da descida do Espírito Santo. O momento que estavam ali reunidos, orando, diante da promessa do Senhor Yeshua, eles ficam em Jerusalém, permanecem ali em oração, buscando o Senhor, porque eles querem conhecer o Pai. Nós não precisamos ficar desamparados. Temos alguém que providencia, através do seu Espírito Santo, este meio de acesso, este meio de aprendizado, de vivência com o Pai. E que não podemos deixar de maneira nenhuma escapar esta oportunidade. Em Yohanan capítulo 14, leia desde o princípio. O Senhor já está falando, inclusive, da sua partida. Não se perturbe o vosso coração. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Continuando na sua fala, os discípulos, um tanto talvez apreensivos: puxa, Senhor, mas como é que a gente vai ficar? Mostra-nos o Pai, então. E o Senhor vai falar: não se preocupe, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou rogar para que Ele envie o ajudador, uma espécie de tutor, alguém que fique aí cuidando de vocês e que revele a vocês o que vocês ainda nessa etapa não alcançaram, mas vocês vão alcançar. E vocês vão não apenas ouvir falar, vocês vão experimentar desta unidade. Então é isso que o Senhor deseja para nós e é isso que nós queremos deixar aqui nesse vídeo para vocês. Esse incentivo para você buscar o Espírito Santo. É promessa do Senhor. E é algo que nós jamais devemos nos descuidar. Devemos nos empenhar por alcançar aquilo que o Senhor nos dá. E não preciso pagar, eu só preciso buscar. Que o Senhor conceda a todos nós esta sede e este resultado maravilhoso que aqueles que são cheios do Espírito Santo alcançam, que é viver essa experiência da unidade com o Pai. Que o Senhor abençoe a todos vocês, meus queridos. Vamos encerrando por aqui e fica mais uma vez aquele pedido para você deixar o like. É muito importante para fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Compartilhar também o vídeo faz muita diferença e acionar as notificações para você estar em dia acompanhando aqui o conteúdo do canal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima semana.